Galera da Cru Salvador, que alegria estar aqui com vocês, comunhão e unidade aqui nesse evento no céu. E você que está assistindo aí, a gente agora acompanhando, não se esqueça de deixar os seus comentários, a sua interação é bastante importante para nós e para mim. Victor Fontana, se você não me conhece, pode ir lá me conhecer lá no meu canal só depois do evento. Só depois do evento você vai lá no meu canal, que Victor Fontana no YouTube, falando um pouco de teologia. Eu estou muito contente, muito honrado, muito feliz de estar com vocês também. Agradeço o convite. E o convite que me foi feito foi de expor um texto e falar um pouco sobre o presente momento a partir da perspectiva desse texto bíblico, que é o texto de Eclesiastes no capítulo 3. Então, eu vou ler rapidamente com vocês aqui o que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 até o 8. É uma passagem bastante conhecida, né? Diz assim: há momento para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo até mesmo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus abençoe a sua palavra lida. Nesse tempo de confinamento, tem sido tempo de quê para você? Essa é a pergunta que eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Nesse tempo de confinamento, pandemia, quarentena, tem sido tempo de quê para você? Alguns, e talvez esse seja o seu caso, diga para mim, deixa aqui nos comentários, talvez tenha sido o seu caso, que você olha e fala, poxa, parece que é um tempo que passou e nada foi feito. E cada série de Netflix que você dá o play aumenta uma espécie de sensação de culpa, porque você pensa, eu deveria estar produzindo e não tô. Será que esse é o caso com você? Ou talvez você seja o outro que, diante de tudo que está acontecendo, eu preciso ocupar a minha mente e a minha agenda. E você embarcou em dezenas de projetos, meio que o meu caso. E aí você está perdido no meio de tanta coisa que você pegou para fazer. Talvez você seja aquele que está dizendo assim, na verdade eu só tenho tido tempo de me entristecer. Tanta coisa ruim acontecendo. Será que é legítimo ou ético sair fazendo coisas no meio desse tempo? Tem sido tempo de quê para você? Mais do que isso, você já definiu que essas semanas, esse mês, será tempo de algo muito específico na sua vida? Você já parou para pensar e definir isso intencionalmente e de repente traçar uma estratégia de onde você está, onde você quer chegar e quais são os passos que você precisa tomar para chegar no ponto onde você quer chegar no final dessa quarentena? O texto de Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Tempo para todas as coisas. E esse tempo tem sido tempo do quê para você? Se a gente levar o texto de Eclesiastes a sério, certamente nós não o tomaremos como uma regra objetiva a ser seguida. Porque se nós levarmos a sério o que o texto de Eclesiastes nos traz, a gente vai perceber que o autor do texto de Eclesiastes não quer que você tome esse texto de Eclesiastes como se fosse uma regra definida. É diferente
dos textos da lei, ou das orientações de Paulo, ou das falas de Jesus a respeito da espiritualidade. O texto de Eclesiastes seria diferente. O texto de Eclesiastes, se você leva a sério o que o autor quer dizer, ele está dizendo para mim e para você: a vida é complicada. O mundo é difícil. As questões que se colocam diante de nós, se elas devem ser interpretadas e atacadas com sabedoria, não sou eu quem vai dizer em cada circunstância específica da sua vida como você deve se comportar. É isso que o livro de Eclesiastes ele vai trazer. O autor de Eclesiastes vai dizer para você assim: sabe o que é sabedoria? É você mesmo, a partir do conselho desse livro, entender qual é o momento que você vive e, a partir disso, delimitar o que é adequado. Há tempo para tudo, para cada atividade debaixo do céu. De nascer e de morrer, de abraçar e de se afastar, de calar e de falar. Mas quem é que percebe qual é o tempo oportuno para cada uma dessas coisas? Você. É sua responsabilidade orar pela definição de qual é a atitude mais coerente com o tempo no meio do qual você está. É sua responsabilidade estar diante de Deus e orar a Ele e pedir que Ele te dê as estratégias específicas para esse tempo específico. É sua responsabilidade e de mais ninguém perceber quais são os riscos, as ameaças, os problemas que estão diante de você, para que então diante de Deus você possa expor cada uma dessas dificuldades, cada um desses riscos e então agir com sabedoria. É sua responsabilidade e não do autor de Eclesiastes. É sua a tarefa de perceber quais são as coisas que colocam em risco a sua vida devocional. Quais são as coisas que atrapalham a sua atividade de pensar e de raciocinar e de orar e de colocar racionalmente no papel o que pode ser feito nesse momento. É sua responsabilidade, e não do autor do livro de Eclesiastes, delimitar parâmetros éticos a respeito daquilo que pode ser dito ou não no momento de dor, de sofrimento, no momento de dificuldades financeiras ou de compadecimento com pessoas que passam por situações extremas de saúde ou de óbito na família. É sua responsabilidade e não do seu pastor ou do seu pregador favorito perceber quais são os dramas da sua família, da sua casa, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu cônjuge, se você for casado, dos seus filhos, se você o tiver. É sua responsabilidade e não do autor de um livro bíblico ou de quaisquer livros que você busque sabedoria, de perceber qual é a sua situação. É tempo de quê? Na sua vida. É consolador, no entanto, saber que ao menos o texto percebe que existem muitas dessas situações e cada uma delas pede um determinado tipo de resposta diferente. É animador também saber que diante de cada uma dessas circunstâncias e situações, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajudará a dizer tempo do quê, afinal de contas. Porque talvez para sua família, em que o maior drama seja simplesmente estar confinado e uma sensação de tédio,
talvez a resposta tempo do quê para você seja uma. Talvez, se você vive um momento de perda de emprego e você é o provedor de uma casa, a resposta para tempo do quê certamente será outra. Se você está num outro contexto em que os problemas que se avizinham são, de fato, de pessoas que contraem a doença e que, de repente, passam por óbito de alguém próximo da família, a resposta, tempo do quê? Será ainda outra. Se, diferentemente de tudo isso, você está numa família em que os seus pais apresentam um grande desafio para você, porque eles colocam em dúvida informações verdadeiras e importantes diante dessa crise, o seu desafio é outro e a resposta, tempo do quê? Será outra resposta. O autor de Eclesiastes, ele não subestima o leitor. Ele espera que o leitor chegue às suas próprias conclusões. E então, assim, ele orienta esse leitor a partir da sua própria vivência. Olha, eu passei por tudo isso daqui. E diante de tudo que eu passei, o que eu vi, o que eu observei, foram essas coisas. Então você, leitor, tome as suas decisões a partir desses conselhos. O que o autor de Eclesiastes imagina é que você repousará os olhos sobre cada uma dessas possibilidades de tempo e fará uma autoanálise e pedirá a ajuda do Espírito Santo de Deus para que nessa autoanálise você possa traçar um diagnóstico. Eu estou em tempo de plantar ou tempo de colher? Eu tenho que destruir ideias, desconstruir coisas que estão por aí atrapalhando a minha vida e vida de outras pessoas próximas a mim? Ou agora é o tempo de construir coisas novas? Discipular, ensinar coisas às pessoas que eventualmente estão próximas? Será que é tempo de rasgar os meus projetos antigos? Fui demitido. O meu plano de ser promovido foi por água abaixo. Eu orientei a minha vida nos primeiros meses desse ano para que eu subisse na minha empresa, mas agora eu fui demitido. Hora de rasgar os planos antigos. Ou será que agora é a hora de remendar, recosturar? E eu estou numa empresa que está passando por maus bocados e o meu papel ali é planejar para que não haja danos ainda maiores. Então o meu papel não é de rasgar planos antigos, mas de remendar planos que estão sendo rasgados por essa crise. Quem define isso é você, em oração. Uma certeza, entretanto, eu tenho. Não há aqui qualquer indício de que seja tempo propício, qualquer tempo em que nós reagimos com letargia, com medo, com pânico, com completa inatividade, com paralisia diante de uma situação assustadora. Não. As situações assustadoras, elas pedem análise, oração, planejamento e, por fim, ação. Essa é uma vida equilibrada e planejada, mesmo diante de momentos absolutamente imprevisíveis e certamente assombrosos, como esses que nós vivemos hoje. Tempos imprevisíveis e assombrosos como esse que nós vivemos hoje, quando enfrentados com análise, oração, estratégia e ação,
produzem pessoas que, com o auxílio de Jesus Cristo e o Espírito Santo dentro de si, mudam os caminhos da história. Martin Luther King não surgiu diante de um período de paz, mas de um período absolutamente imprevisível e indomável. Schindler, com a sua lista, não mudou a vida de pessoas em um momento de calmaria, mas dentro do contexto mais difícil do antissemitismo nazista. Mary Slessor, missionária na Nigéria, não se tornou a mais notável missionária presbiteriana da história e, por sinal, a primeira missionária mulher enviada pela Igreja da Escócia. Ela não se tornou um nome notável na história da expansão missionária em situações simples e tranquilas. Pelo contrário, ela sim se tornou num ambiente tribal na Nigéria, quando ela, mulher, soube se fazer respeitada e pôs fim ao infanticídio tribal nas tribos nigerianas. Portanto, o meu desafio para você é que você faça análise da sua situação em oração e com o auxílio do Espírito Santo. E então bole uma estratégia com cada um dos passos que você precisa tomar para chegar a um destino final. E então coloque em execução esse plano com a sabedoria que o autor de Eclesiastes te desafia a ter, para que você saiba identificar, afinal de contas, tempo do quê? Muito obrigado por me escutar e eu gostaria de fazer uma oração por você. E se você puder orar comigo e depois deixar aqui nos comentários, tempo do quê, afinal de contas, para você? Claro, se você não se sentir constrangido em expor. Pai querido, o que nós te pedimos, clamamos, é que o Senhor nos conceda sabedoria, luz, para que fique claro o teu plano para nós, os teus desígnios. E assim, junto contigo, possamos traçar uma estratégia, um plano de ação, que esse plano de ação seja racional, que leve em consideração cada uma das limitações que temos, mas também as necessidades, as demandas que precisam ser atendidas, e então possamos com clareza enxergar cada um dos passos que devemos dar. E quando esses passos estiverem todos no papel, Senhor Deus nos concede a intrepidez para caminhar de acordo com cada um deles, apesar de todas as ameaças, apesar de todos os riscos, apesar de todo o medo que possamos sentir. Essas coisas te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, galera da Cru. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Até a próxima.